amigos, nossas saudações cordiais. Com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para essa casa tão querida ao nosso coração, a Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Feliz Ano Novo a todos. Que esse 2022 seja um ano de renovadas esperanças, de muito trabalho no bem, de muita reforma moral. E eu gostaria de agradecer ao convite merecido dessa casa, na pessoa de Jaciara, estendendo a todos os trabalhadores deste santo lugar. Agradecer também a presença, ainda que virtual, de cada um daqueles que me ouvem nesse momento, que se unem psiquicamente com o nosso esforço muito humilde e que vão assistir depois dessa palestra. Nossa gratidão. E também agradecer pelo tema, que é uma carta que foi psicografada, né, na própria Face, com o tema Desenvolvendo Amor. Então, um tema muito profundo, um tema colocado pelo próprio Cristo, nosso Messias Redentor, como a missão de cada um dos espíritos imortais, né, em primeira instância. E o amor realmente é um processo de desenvolvimento, de maturação, em que a gente, através das experiências, vai doando a si mesmo, desenvolvendo as próprias potencialidades, as capacidades de amar, porque amar se aprende na prática, se aprende amando. Então, mais uma vez, gratidão. E para que nós possamos iniciar os nossos comentários, vamos primeiramente nos aclimatar psiquicamente, através de uma evocação pelos pensamentos, de uma singela prece. Aqueles que se sentirem mais confortáveis, se assim o for, que queiram fechar os olhos, trazer Jesus à tela mental, que a gente possa trazer Jesus à nossa tela mental do modo como nós tenhamos mais facilidade ou nos sintamos mais à vontade. A forma não é nada, o pensamento é tudo, disseram os imortais a Kardec certa vez. Eu particularmente gosto de pensar no Cristo caminhando à beira do mar do Tiberíades, com um sorriso largo, com seus cabelos soltos na altura dos ombros, a Nazarena, com aquele olhar translúcido, os olhos muito profundos, imperturbáveis, transbordantes de amor. E tocava a cada um dos pequeninos, das pessoas que ali estavam, enfeitiçadas para ouvi-lo, para beber-lhe dos seus ensinamentos. E convidava a todos aqueles simples para a construção do reino divino. É pensando nessa imagem que nós fazemos essa singela rogativa. Senhor Jesus, obrigada pela bênção de termos usufruído da sua presença na terra, por ter pisado os seus pés muito santos no lodaçal das paixões humanas para nos ensinar o amor. Que nós possamos cristalizar como ferro em brasa a sua imagem na nossa tela mental, a fim de jamais esquecer o caminho, a verdade e a vida. Abençoa o nosso esforço muito humilde nesse momento, para que nós possamos refletir sobre os seus ensinos. Compadece-se de nossa fraqueza, da nossa tacanhez ainda muito grande, e vem ter conosco pela necessidade que temos, para que essa mensagem seja consoladora, revigorante, animadora, sobretudo nesse ano que começa. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, vamos falar um pouco sobre essa proposta de desenvolver amor. É interessante porque na carta psicografada, o espírito comunicante, né, o benfeitor espiritual, ele coloca o tema do amor como uma grande lição a ser vivida e praticada por todos nós. E ele lembra
da cooperação entre espíritos encarnados e desencarnados, que trocam de papéis, que se alternam, que se fortalecem mutuamente, que estão em consonância, em sintonia psíquica, em nome do amor não amado, como diz Joana de Ângeles, mas amoroso de sempre. Mesmo que nós estejamos nesse planeta de provas e expiações, com tantas inquietações e razões para que a gente perca o prumo, para que a gente se desestabilize, que nós chamamos de fatores de perturbação, é a forma, é a relação que nós estabelecemos com tudo isso que nos acontece, que determina quem nós somos, cristãos espíritas. Porque ao cristão espírita é exigido algo a mais. Nós não temos nenhum tipo de privilégio ou prerrogativas especiais. Nós renascemos no corpo físico exatamente com um planejamento reencarnatório comum, compatível com as nossas necessidades evolutivas, e assim vamos vivendo, tendo as nossas experiências, com o objetivo de superar a nós mesmos. Mas ao cristão espírita, que tem o ideal cristão, está determinada uma conduta, uma forma de proceder, que é muito desafiadora. Primeiro, porque nós temos essa herança arcaica, essa herança que promana de nós mesmos, de priscas eras, das reencarnações passadas, solidárias entre elas, em que a gente cultivou certos padrões. E se ainda estamos neste planeta, e é uma bênção que aqui estejamos, com a bênção do conhecimento, de nascermos em condições de desenvolver a nossa inteligência, de participar de um grupo espírita, de ter acesso à boa nova de uma forma tão raciocinada, tão mediada pela razão, né, pela reflexão íntima. Se assim o é, necessariamente isso implica que a gente ainda tem certos impulsos, certas intenções, certos padrões que com certeza dizem respeito a posturas de violência, de delinquência contra o amor em diversos aspectos. Alguns no próprio campo da sexualidade desregrada, e muitas vezes somos convidados a uma vida em solitude e não entendemos, para educar essas forças sexuais, para que a gente possa direcionar para fins mais nobres. Não é nenhum discurso puritanista de dizer que o sexo é impuro. Como diz Emmanuel na obra Sexo e Vida, ele vai deixar de forma muito enfática que a questão do sexo é muito mais de disciplina, não de repressão ou proibição. Disciplina, saber como usa, porque é uma fonte preciosa, um dínamo gerador de energias muito poderosas de que dispomos e que muitas vezes, dínamo esse, né, forças essas com as quais não sabemos lidar. Outros delinquimos contra o amor quando, conservando a nossa intransigência, a nossa intolerância, a falta de resignação, arranjamos inimigos em todas as pessoas e culpamos o outro, às vezes, por uma decisão que tomamos, de forma impulsiva, de forma impensada, de forma intempestiva. E aí dizemos que certos parentes são difíceis, que a situação me é muito pesada, que a minha é cobrado um fardo muito grande para carregar, que eu estou sozinha, que ninguém me ajuda, que ninguém faz nada direito, só eu sei o que é certo. Esse rigor em excesso, essa severidade muito grande, é sinal de conflito psíquico que a gente precisa equacionar. Outros delinquimos contra o amor quando nos propomos a sermos chefes de família, pais, mães e abandonamos
esses talentos que o Senhor nos confiou. Abandonamos a orfandade, a miséria, dando as costas, não dando a assistência que deveríamos, sendo omissos, negligentes, acabando não fazendo, não honrando essa missão da paternidade e da maternidade. E às vezes hoje estamos em configuração de ansiar demais essa experiência e o tempo parece contrariar as nossas expectativas e a gente não entende por quê. Não é uma pecha, né? Ou seja, tem um problema nessa área, significa que em outra vida foi outra coisa. Mas essas dificuldades do nosso percurso vêm como lições a serem aprendidas. Lições de paciência, lições de tolerância, lições de perseverança, lições de trabalho, lições de caridade. E é justamente a essas lições de amor que o benfeitor espiritual, através dessa psicografia, nos convida. Que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, que a gente não perca as oportunidades por questiúnculos, por questões menores, que a gente volte o nosso olhar àquilo que é de fato importante enquanto espíritos imortais, que invariavelmente todos nós somos, porque o Cristo não falava para corpos que iam perecer. Ele sempre destinava a cada um, de forma distinta, a lição precisa para o seu momento evolutivo, como seres espirituais que todos nós somos. Engana-se quem pensa que o Cristo veio como um curandeiro de corpos, apenas para revitalizar tecidos apodrecidos em degenerescência. A principal intenção, penso particularmente do Cristo, era justamente despertar aquilo que havia de melhor em termos de nossas potencialidades, das potências da alma, como dizia Leon Denis, para que a gente possa desenvolver amor. E esse desenvolvimento do amor, ele não se dá em condições especiais, extraordinárias, de um grande missionário, de alguém que se destaca perante a multidão, de um governante que exerce o seu poder diante do seu povo, que dirige as massas. Essa lição é uma lição muito democrática, que se exerce sobretudo no anonimato, sem os holofotes, né? Sem toda essa repercussão que a gente vê, por exemplo, hoje em redes sociais. Missões grandiosas que podem ser exercidas entre quatro paredes, debaixo do mesmo teto, por exemplo, num ambiente familiar, em que cada dia a gente vai colocando um tijolinho, como diz o benfeitor espiritual. É o nosso contributo. Pode ser pouco, mas é o máximo que nós temos a dar. E isso é o mais importante. Porque o reconhecimento, nosso óbolo da viúva, ainda que a gente só possa contribuir com poucas moedas, com poucos tijolos, para a construção do reino de Deus, aquilo para nós significa tudo o que nós temos. Significa o que nos é necessário, não supérfluo. E quando a gente pensa nisso metaforicamente, simbolicamente, o que nos é necessário, que a gente precisa dar, isso me faz lembrar uma história. Essa história foi contada por Maíse Braga, oradora espírita, em 2019, quando ela participou de uma homenagem na Câmara dos Deputados aos 17 anos do falecimento de Chico Xavier. E ela contou que Chico certa vez partilhou-lhe a seguinte história. Uma senhora do Ceará havia perdido o filho aos 21 anos por suicídio. Foi a Uberaba e chegou cedo, bem cedinho, tanto que pegou a ficha de número 1. E aquele dia foram distribuídas 30 fichas. Quando amanheceu o dia, um carro luxuoso
aparece naquelas cercanias muito pobres, muito simples. E desce do carro uma mulher desesperada, muito bem vestida, mas completamente desequilibrada emocionalmente. E começa a gritar, depois de ter falado com o servidor que distribuía as fichas. Sou a mais infeliz do mundo. Eu perdi a minha filha e o meu filho num acidente de carro. E as 30 fichas destinadas a hoje já foram distribuídas. E aquela senhora, do primeiro lugar, condoída, contrita, também no seu sofrimento, por um instante, sai de si e pensa: eu perdi também o meu único filho, mas ele optou pela morte. E nesse momento, ela faz algo similar ao óbolo da viúva. Ela que não tinha nada que pudesse conferir alguma vantagem, aquela senhora que era muito rica e tinha tudo, doou o de que tinha necessidade, a sua ficha de número 1, para falar com Chico Xavier. E no momento em que ela faz isso, ela sai triste pelo fato de não mais ter a oportunidade de talvez receber uma psicografia do filho ou notícias dele, mas também feliz por, no seu sofrimento, ter saído de si e ter consolado, nem que tivesse sido minimamente outra mãe em desespero. Então ela volta para o hotel e por volta de 4 horas da manhã, Chico mandou alguém chamá-la. E depois de se identificar, ela vai dizer: não deve haver um engano. O Chico não pode me atender porque eu não tenho mais a ficha. Eu cedi a minha ficha de número 1. E o portador insiste: a senhora pode vir comigo. Será atendida pelo Chico. E ela, coração sobressaltado, sem conseguir se conter, chega emocionada quando Chico começa a ler uma carta. Minha mãe, você sabe, eu não deveria estar aqui. Eu tirei a minha vida por vontade própria. Mas Emmanuel foi me buscar e me disse: meu filho, vem comigo. Sua mãe colocou a ficha de número 1 para outra mãe desesperada, mas ela precisa saber de você. E aqui eu estou para dizer que morte é vida e que eu vou tentar continuar, começar de novo em alguma parte. Mas foi a ficha de número 1 que a senhora doou que me trouxe aqui. Olha, que aprendizado para nós que queremos aprender sobre como desenvolver o amor. Aquela senhora não tinha nada. Ela deu do que não tinha. E cumpre a gente pensar: qual a ficha de número 1 que nós temos neste momento e que muitas vezes nós estamos retendo sem doar ao outro? A nossa força de trabalho, cultivando a preguiça e a inação, a nossa paciência, cultivando a insubordinação e a intolerância, dividindo azedume, repartindo espinhos, asperezas em relação ao outro. A nossa inteligência, desviada apenas para os nossos interesses pessoais, sem repartir do nosso tempo com quem poderia se beneficiar disso. Qual a ficha de número 1 que nós temos, que não estamos querendo passar a outra pessoa? Todos nós temos uma ficha de número 1. Um privilégio, uma vantagem, a nossa própria vida, que podemos doar, ao menos em parte, para outras pessoas, para que a gente possa seguir em frente. Lembremos, é a doação da ficha de número 1 que nos faz conceder aquilo de que verdadeiramente temos necessidade.
aquilo de que verdadeiramente está cheio o nosso coração. E o amor não cansa nunca. O amor nunca desiste. O amor nunca falha. O amor nunca pensa, nunca cogita dos próprios interesses, como dizia o apóstolo Paulo na sua epístola aos Coríntios. Então, esse desenvolvimento de amor, ele aparece nas oportunidades que a vida apresenta. Aparece nesses momentos em que nós somos convidados a dar de nós mesmos. No elogio, no reconhecimento da importância do papel do outro nas nossas vidas, na atenção, na força, na colaboração, na parceria. Então é importante a gente pensar sobre isso. Porque, como nos diz Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 47, A Grande Pergunta, e ele começa esse capítulo justamente perguntando aquilo que Lucas, no capítulo 6, versículo 46, vai anotar. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Recordemos que o Cristo elegeu como plataforma do seu messianato, de toda a sua vida, a prática do amor. Nas mais diversas circunstâncias, sem medida. E Emmanuel vai comentar o quanto é muito difícil aguardarmos pacientemente o tempo do Senhor, quando ainda conservamos a presunção de querer saber mais do que Deus. O quanto é difícil manter-se fiel no ideal, quando é a única coisa que nos é requisitada. Por que é tão difícil? Será que nós temos ainda dificuldade de guardar a confiança? Ainda estamos começando a dar os primeiros passos para aprender a trabalhar pelo nosso próprio aprimoramento íntimo? E o benfeitor espiritual vai anotar: em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo a fim de ouvir as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. E o próprio Mestre exortou-nos que não esperássemos pela morte. Quando ele aparece ressurrecto, ele mostra, comprova a imortalidade da alma, que a vida continua e que a morte é simplesmente um evento natural que culmina o fim da vida física, mas que a vida é perpétua, a vida é incessante. Então a gente não tem que perder tempo procrastinando, postergando para depois aquilo que é nossa incumbência, nossa missão realizar no tempo chamado hoje. Através do Evangelho, o Mestre permanece vivo nas exortações muito carinhosas de apologia à mansuetude, à pacificidade, amor indistinto, não melindrar-se, não afetar-se pelo mal, dar a liberdade do outro, tomar as suas próprias decisões, não querer agrilhoar ninguém, estar satisfeito e com a sua missão cumprida quando formos perseguidos, sem querer fazer justiça pelas próprias mãos. Tudo na vida é esse movimento, essa busca pelo equilíbrio, a conquista de um discernimento de ordem moral. E nós sempre estamos tendo provas, situações, espinhos, que acabam com que nós acabamos defrontando. Quando não somos atingidos por aflições, do ponto de vista material, surgem os flagelos psíquicos. Sentimos essa angústia inominável, profundo medo, ansiedade, conflitos emocionais que ressurgem no ímã do ser. E a nossa tendência, se nós não observarmos e tratarmos, é manter comportamentos autodestrutivos, comportamentos desajustados de novas delinquências contra o amor.
Para que a gente possa desenvolver o amor, é necessário sintonizar-se com ele em primeiro lugar. Joana de Ângeles tem uma obra intitulada Dias Gloriosos, que é fenomenal, e num capítulo 27, ela vai falar sobre desafios do ideal, em que ela vai explicar para a gente um pouco da mobilização das forças psíquicas na edificação do ideal cristão. E ela coloca basicamente 3 passos para isso. Ela nos elenca que, de uma forma assim muito básica, a gente começa no ideal se dispondo à luta, começando a pensar sobre isso. Então, a instrutora espiritual vai nos lembrar que é necessário que a gente possa sonhar. E todo aquele que se dispõe à luta para a edificação de qualquer ideal passa por esse passo de vitalização dos pensamentos. Então eu preciso vitalizar o amor, pensar no amor, sonhar com a construção do amor, pensar sobre a eficácia, o poder que o amor tem de efetivamente espancar, digamos assim, o ódio da terra, de transformar o ódio, fazendo com que ele seja rendido a esse sentimento dos mais elevados. E através desses pensamentos, a gente vai conseguindo se motivar. Como ela vai falar, que ninguém, portador de uma mente lúcida, dotado de sentimentos dignos, que não sinta a necessidade de promover o progresso da humanidade. E com base nesse ideal cristão, há tantas propostas, tantos ideais engrandecedores. Aqui mesmo na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, a gente tem exemplos disso, né? Desde uma campanha de arrecadação de donativos para quem passa pela miséria ou foi atingido por uma calamidade, como as enchentes que nós tivemos recentemente no extremo sul da Bahia, desde as equipes que vão aos lares para fazer a prática do Evangelho no lar, a famílias que desconhecem, a visita às comunidades para levar palavras de vida eterna junto com o alimento, os engajamentos sociais que a gente vê, por exemplo, na sociedade, fora das hostes espíritas, relacionadas ao combate ao preconceito, à criação de novas oportunidades de inserção no laço social, abrir novos espaços de diálogo, de conscientização da sociedade, por exemplo, contra o racismo, ações construtivas e promotoras de paz, contra a intolerância de diversas ordens, a intolerância religiosa, o ódio contra a mulher, contra o público LGBTQIA+, o fato do acolhimento de usuários de drogas ilícitas que acabam descambando na loucura, na tentativa de suicídio, numa vida não dignificada. A educação libertadora de consciências, que oportuniza uma formação profissional para que o indivíduo tenha condição de ingressar no mercado de trabalho de uma forma digna e honesta. Tantos ideais. Então, como um sonho, quando nós nutrimos o ideal do amor, desse amor a ser desenvolvido pelas nossas ações construtivas, nós passamos a alimentar o psiquismo que se nutre do delineamento da obra, que vai tomando vulto até abarcar todos os espaços da nossa mente e do nosso coração. Então, o fato, por exemplo, de sermos pacificadores, quando todos estão desajustados, sem saber o que fazer, nós, como cristãos espíritas, permanecemos como aqueles que têm a serenidade impassível, que consegue esperar a poeira baixar, como a gente diz no popular, que no momento que todos estão em desespero, silenciamos para fazer uma prece, pedindo a Deus que ilumine as nossas consciências no momento grave que por hora atravessamos.
que ao invés de cultivar a inércia e a inação no momento em que todos ficamos apalermados, como a própria pandemia, uma vez passado o susto e o primeiro impacto, arregaçamos as mangas para trabalhar nas boas obras enquanto é dia, como dizia Jesus, porque a noite vem quando não mais podemos trabalhar. Quando a gente conserva o silêncio perante uma palavra venenosa, para que ela fique com quem a desprendeu, com quem a proferiu, e não nos atinja. É como um veneno, que só nos afeta se a gente tomar. Talvez seja isso que Jesus queira dizer com o fato da gente não resistir ao mal. E se alguém quiser andar conosco 1000 léguas, que andemos 2000, e assim por diante. Dar a outra face. Né? Não é adotar uma postura ingênua de não se proteger, mas é justamente o fato da não vingança, da gente não se equiparar em armas com o nosso ofensor, que é um doente. Como invariavelmente todos nós somos, enfermos da alma, ainda que em áreas diferentes. Então, se nós queremos desenvolver o amor, é preciso vitalizar o amor em pensamento, construindo esse ideal que passa a existir no nosso psiquismo. Isso não significa ver a vida com cor-de-rosa, apenas as coisas boas, reprimindo todas as emoções muito naturais, normais ao funcionamento psíquico, ditas negativas, a raiva, né? A indignação justa, a repugnância, faz parte. Faz parte não só do nosso estágio evolutivo, como também das experiências humanas pelas quais nós estamos atravessando. Então, aceitar nossas emoções, acolhê-las, os nossos sentimentos, porque vitalizar o amor significa, todas as vezes que eu tiver o convite para me desequilibrar, me desalinhar, me desajustar, pensando no amor, volto ao meu equilíbrio. Eu posso sentir todas as manifestações de raiva, de ódio, de insurgência, de indignação, mas as minhas palavras, as minhas ações, tenho controle sobre elas. Posso escolher o que vitalizar. Então, que boa coisa não seria, que resultado extraordinário nós não teríamos de vitalizar o amor. Pensando nas condições em que o amor pode transformar, no que é necessário fazer, nos passos a construir para que o amor seja uma constante, uma presente em todos os atos da minha existência. Imaginemos o mundo todo vibrando amor, beneficiando-se mutuamente, acabando com muita dessa competitividade, dessa briga de interesses, de poderes, de propósitos. Imagina, nós utilizamos toda a tecnologia e ciência que nós temos para que possamos esparzir esse amor, que possamos escrever sobre ele, utilizar os nossos dons artísticos, que, se tivermos, para dividir compreensão, carinho, piedade, misericórdia, paciência, afabilidade, caridade, que são todas expressões do amor. E aí Joana vai dizer que quando a gente chega nesse ponto, por mais que desejemos dissociar do nosso mapa mental a onda idealista, eis que se instala e cresce, fazendo-se o motivo básico da existência. Ou seja, os sonhos passam a nos nutrir. O amor vitalizado passa a animar a nossa própria existência. Torna os nossos dias mais felizes, mais animados, tratando-nos bem,
tendo indulgência para com as imperfeições alheias, pois reconhecemos sem culpa, sem tormento, que nós também somos cheios de imperfeições a superar. Perdoamos as ofensas, porque sabemos que todos os dias incomodamos alguém ou somos pesados na vida de alguém, mesmo que a gente faça o melhor que nós pudermos. E assim a gente vai vivendo mais animado, com mais entusiasmo, dando ao outro o que de melhor nós temos e observando do outro também aquilo de que melhor ele tem. Porque eu vou te contar uma coisa, gente. Se nós mantivermos esse olhar ferrenhamente crítico, observando apenas os desajustes, os descalabros morais, nós estaremos vibrando, vitalizando e tão fixos nisso, que isso passa a ser incorporado na nossa própria vida. E se colocamos na posição do inquisidor, que aponta o dedo para denunciar o erro, logo logo a situação se inverte. E os próximos delinquentes em erro seremos nós mesmos, se não estivermos vigilantes o suficiente. Então é muito melhor vitalizar o amor. Essa vitalização do amor traz um novo sentido psicológico para a nossa caminhada ascensional, porque confere sentido à existência. Já não nos tornamos mais egoístas e encastelados em torno do nosso próprio eu, mas nos colocamos de forma a contribuir com o nosso tempo, com o nosso pensamento para o bem comum, para o bem do outro, para o bem da comunidade em que vivemos, de uma parcela da sociedade, enfim, da humanidade inteira. E, claramente, nós somos antenas psíquicas irradiantes, nos associamos uns com os outros e não vamos desenvolver o amor sozinhos. A proposta é justamente para que nós possamos desenvolver o amor em conjunto. Joana diz que vertem das esferas superiores o estímulo para o delineamento das aspirações que visem se converter num verdadeiro encantamento. E com isso, sem perceber, a gente começa a ser tomado por uma energia nova para tornar realidade aquilo que se encontra nas paisagens profundas do nosso psiquismo. Movidos pelos ideais, investimos as nossas forças psíquicas, mobilizando-as para a edificação desse nosso ideal, nesse ideal de amor. Então, vitalizar é o primeiro passo. Qual o segundo? O próprio desenvolvimento. Mas para desenvolver é preciso antes planejar. Então eu vitalizo, me sintonizo com o amor e planejo. Como eu pretendo transformar a minha vida e a vida dos outros pelas vias do amor. Com isso, nós vamos perceber que esses ideais que hoje nós agasalhamos, na verdade não são nossos. Promanam do próprio psiquismo divino, como sementes luminosas que aguardam nosso concurso de interesse, de engajamento, para que possamos vitalizá-las e fazê-las germinar e crescer, como uma planta que brota e se desenvolve em condições ambientais adequadas. E como toda planta, precisa de água, de sol, também de sombra, precisa de um ambiente adequado, de cuidados. Assim também são os nossos ideais, principalmente o ideal do amor, que embora seja tão forte, enfrenta também tantos obstáculos para a sua consecução. E é necessário que nós tenhamos perseverança e força de vontade suficiente para enfrentar esses obstáculos muito naturais, né? Porque há vários fatores afligentes na vida moderna. Estresses, angústias, esses mecanismos de ansiedade, de fobias desencadeados, as pressões contínuas a que nós estamos a que nós estamos submetidos, os inúmeros compromissos sociais que temos que atender, necessidades de ordem econômica, a fadiga por ter que acompanhar tantas notícias e notícias pesadas, densas, excesso de ruídos
a toda parte, fala-se demais, um consumismo exacerbado, vibrações perniciosas de mau humor, de ressentimento, a rebeldia sistemática, o ódio, o ciúme. Então, mentalizar a ideia é importante, mas enfrentar essas dificuldades, essas circunstâncias contrárias aos nossos ideais, realmente é fundamental para que a gente siga com esse projeto de desenvolver amor adiante. E Joana também vai citar que a história da construção dos grandes ideais sempre foi saga de sacrifício e abnegação daqueles que se tornaram seus instrumentos dignos. Então é aí que a gente vê que a proposta de desenvolvimento de amor do nosso querido benfeitor espiritual, nessa carta psicografada, ela vai exigir que a gente dê aquilo de que a gente tem necessidade. Ou seja, isso é igual a uma proposta de abnegação, de sacrifício, de devotamento. Eu preciso dar daquilo que me é mais caro. Então, ainda que o reconhecimento não venha ou tarde, eu sou capaz de perseverar intimorado por saber que o meu investimento de tempo e de trabalho será, por exemplo, um exemplo vivo que vai fecundar sementes nos corações das outras pessoas. As calúnias, as malquerências, as maledicências que produzem confusão e desordem me afetam? Afetam a imagem que eu sustento? Isso para mim é importante? Ou mais importante, é o ideal de amor que eu abraço? E isso me mantém suficientemente ocupada. Porque quase sempre nós estamos demasiadamente preocupados com a ideia que os outros fazem de nós, esquecidos do fato que o outro nos achar melhores ou piores não afeta a nossa condição espiritual. Qual a carreira que nos está proposta? Qual o nosso objetivo? É assim que a gente vai conseguir desenvolver o amor. E mesmo depois que a gente conquistar essas primeiras vitórias, que a gente perceber que está fazendo um bom trabalho, aí também tem um outro risco. Quando a gente conquista os primeiros frutos do ideal, vem o passo de aceitação e de humildade. Principalmente quando essa construção passa a ser exitosa. É um momento delicado, porque nessa fase é muito comum da gente esfriar os nossos esforços e as expressões de egoísmo se manifestarem, apresentando sugestões de que nós já fizemos o suficiente, de que aquilo é apenas uma apologia à nossa própria imagem, que nós somos demais e não o ideal que nós abraçamos. A gente acaba transformando isso em exibicionismo, vaidade. Então, a vigilância deve nos acompanhar no desenvolvimento do amor em todos os seus passos. Até o passo, quando a gente conseguir, eu acredito que não agora, mas depois, olhar para trás e perceber que semeadura bonita nós fizemos, com base nos nossos esforços nessa existência. Como nós poderíamos repetir tudo outra vez, fazer tudo de novo, só para termos esse inominável prazer de olhar para trás e perceber quanto foi válido, quanto foi útil cada pequeno esforço para a construção desse sentimento mais nobre, mais elevado que o ser humano é capaz de demonstrar. Então, meus amigos, é mais ou menos isso. Espero, sinceramente, que tenha sido de alguma sorte útil, que tenha honrado minimamente essa incumbência que me foi designada. Um grande fraternal abraço para todos. Se cuidem. Até a próxima, se Jesus permitir. Para finalizar, vamos fazer a nossa prece. Mestre amado, vós, que sois o mestre em matéria de amar, nos ensinou melhor do que ninguém quão transformador é
o fato de nos doarmos, nem que seja o mínimo, o pouco, aos nossos semelhantes. Nós te agradecemos por ser esse modelo vivo nas nossas vidas. Te agradecemos por todo o auxílio, por todo o suporte do mundo espiritual, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua presença em nossas vidas. Permanece conosco, dando-nos muita paz, muito amor, muita saúde e, sobretudo, esperança, para que nós possamos continuar sem desistir, seguindo sempre em frente, com muita fé no Altíssimo e paz no coração. Que assim seja. Um grande abraço, gente. Até a próxima.